Olá, caros estudantes concurseiros. Mais um vídeo estudando a Lei Complementar número 59 para o concurso do TJMG. Lembrando a vocês que o estudo dessa lei, ela vai te ajudar não somente para o concurso do TJ, mas todos os concursos do Estado de Minas que for para a área jurídica, com certeza os editais irão cobrar essa lei. É uma lei muito cobrada mesmo na área jurídica. Ok? Tribunais, TJ, Polícia Militar, então quase todos os editais incluem essa lei complementar 59, que ela fala da organização e da divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Nós não vamos render assunto, porque nós temos que ganhar tempo. Então, ganhar tempo é estudar a Lei Complementar número 59. Nós vamos falar do artigo 56. O artigo 56 vai falar das atribuições do juiz de direito nas comarcas onde tem mais de uma vara. Quando a comarca tem mais de uma vara, vai acontecer um instrumento chamado distribuição. Como que é feita a distribuição? A distribuição tem lá o setor de distribuição, onde as pessoas entram com a petição, né, com a exordial, com a inicial, e ela será distribuída entre as varas daquela comarca. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai entrar com uma ação de alimentos, vara civil. Você tem na sua comarca primeira, segunda vara civil. Ah, professor, eu posso endereçar já a primeira vara civil? Não, você não pode, porque primeiro o feito vai ser distribuído. Você não sabe em qual vara vai cair o feito. Pode ser na primeira, como pode ser na segunda vara. Então, o artigo 56, ele vai chamar a nossa atenção para a distribuição, aonde ele vai dizer, nas comarcas com mais de uma vara, as atribuições dos juízes de direito são exercidas mediante distribuição. O juiz vai receber o feito mediante distribuição, respeitada a competência das varas especializadas. Na comarca que tem vara especializada, o que vai acontecer então? O feito vai direto para aquela vara especializada. Meus caros, o artigo 57, ele vai falar que compete ao juiz da vara de registros públicos. Aí nós vamos falar então das varas especializadas. Primeira, vara de registros públicos. O que compete ao juiz da vara de registros públicos? Compete exercer as atribuições jurisdicionais conferidas ao juiz, conferidas aos juízes de direito pela legislação concernente aos serviços notariais e de registros. Então, a competência do juiz de vara de registros públicos é exercer as atribuições jurisdicionais conferidas ao juiz de direito pela legislação concernente aos serviços notariais e de registros. O inciso 2 do artigo 57 vai dizer que compete ao juiz de vara de registros públicos exercer a incumbência prevista no artigo 2º da Lei Federal 8.560, de 29 de dezembro de 1992. Professor, eu tenho que estudar essa lei também? Não. Desta lei, o que nós vamos estudar será somente o artigo 2, que está citado no inciso 2
do artigo 57. E eu vou colocar aí agora, vou colocar nesse momento aí na sua tela. O que diz o artigo 2 da Lei Federal 8.560, de 29 de dezembro de 1992? Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, só foi estabelecida a mãe, né, a genitora, ou oficial remeterá ao juiz, ou oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação. Aí diz o parágrafo 2º do artigo 2 da 8.560. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará em qualquer caso notificar o suposto pai, independentemente de seu estado civil, casado ou solteiro, desquitado, não importa, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. Para que ele manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. Parágrafo 2º do artigo 2 da 8.560. O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja realizada em segredo de justiça. Se o juiz entender que é necessário que aquele processo caminhe, aquele procedimento, aquela diligência seja realizada em segredo de justiça, ele poderá determinar tal ato. Parágrafo 3º. No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado termo de reconhecimento da paternidade, remetida a certidão ao oficial do registro para a devida averbação. Agora nos diz o parágrafo 4º do artigo 2 da 8.560. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias, a notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos a quem? Ao Ministério Público, para que intente, havendo elementos suficientes e necessários, a ação de investigação de paternidade. Então, se o pai não atender o prazo de 30 dias, conforme notificação judicial, ou negar a paternidade, o juiz remeterá os autos para o Ministério Público, para que o Ministério Público intente, havendo, lógico, elementos suficientes, a ação de
investigação de paternidade. O parágrafo 5º do artigo 2º da Lei Federal 8.560 chama-nos a atenção para o seguinte: nas hipóteses previstas no parágrafo 4º, que nós falamos, que é do suposto pai não atender no prazo de 30 dias a notificação judicial ou negar a alegada paternidade, continua o artigo 5º, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. Se a criança for encaminhada para adoção, não há que se falar e nem tem necessidade do Ministério Público propor ação de investigação de paternidade. Parágrafo 6º do artigo 2º da Lei Federal 8.560. Parágrafo 6º. A iniciativa conferida ao Ministério Público, a iniciativa de propor a ação de investigação de paternidade, não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar a investigação. Por exemplo, a mãe. Por exemplo, os avós, visando a obter o pretendido reconhecimento da paternidade. O artigo 2º-A, da Lei 8.560 diz o seguinte: na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos. Todos os meios legais poderão ser utilizados. O parágrafo 2º do artigo A, o parágrafo único do artigo 2A. A recusa do réu, do suposto pai, em se submeter ao exame de código genético é o famoso DNA. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético DNA gerará o quê? A presunção da paternidade. Gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto, com os meios probatórios, com as provas juntadas nos autos. Artigo 58 da Lei Complementar 59. Compete a juiz de vara de falência. Vocês estão vendo que agora nós estamos falando das competências dos juízes das varas especializadas. O 57, nós falamos do juiz de vara de registros públicos. Agora, o 58 vai falar da competência do juiz de vara de falência e
concordatas. Então, compete a juiz de vara de falência e concordatas processar e julgar as causas atribuídas ao juízo universal da falência e da concordata. O assunto é falência e concordata, compete, havendo juiz, havendo vara de falência e concordatas, compete ao juiz desta vara julgar e processar as causas atribuídas ao juízo universal da falência e da concordata. O artigo 59, ele vai nos falar da vara de fazenda pública e autarquias. Antes, eu quero chamar a sua atenção. Quando eu comecei a estudar com vocês a Lei Complementar número 59, eu expliquei a vocês todos os cursos disponibilizados na página do professor www.hernandoadvogado.blogspot.com.br são cursos gratuitos. E dificilmente você encontra cursos que esgote todo o conteúdo gratuitamente na internet. Agora, qual é a cobrança que eu faço de vocês? O que esses cursos vão cobrar de vocês? De você que está me assistindo aí nesse momento. Na sua casa, no seu trabalho. Qual é o pagamento? Como você vai pagar esse curso? Primeiro, com a sua aprovação. Você tem que ser aprovado no concurso público. Não é facultativo. É obrigatório. Eu quero que você seja aprovado no concurso público. Eu quero ver você no TJ. Ok? Eu quero. Aquele meu aluno foi aprovado no TJ-MG. Ou em outro curso que você está assistindo aí essas aulas. Outro detalhe. Outra informação importante. Para que o nosso projeto, a vitória é sua, tenha sucesso, nós temos que dar o nosso trabalho. Dar oportunidade a mais pessoas receberem essas nossas aulas. Simples, mas estão sendo feitas para ajudar vocês. Então, o que eu quero de vocês? Adicione o professor no Face. Adicione, que ele vai aceitar imediatamente. Quando você adicionar o professor, você vai receber todas as publicações do professor. Todos os cursos ele publica no Face. Aí você vai divulgar, você vai compartilhar entre seus amigos, para que o maior número de estudantes, de concurseiros, recebam a nossa colaboração. Ok? Muito bem. Vamos então voltar ao nosso estudo do artigo 59, que fala da competência do juiz de vara de fazenda pública e autarquias. Professor, eu não estou lembrando, autarquia é da administração direta ou indireta? É da administração indireta. É da administração indireta. Muito bem. Compete a juiz de vara de fazenda pública e autarquias processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, assistente ou
opoente, o Estado, que é a administração direta, os municípios, que fazem parte da administração direta, e suas autarquias, que fazem parte da administração indireta, as empresas públicas também, e a sociedade de economia mista e as fundações de direito público. Agora, onde não houver vara da Justiça Federal, as decorrentes do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal, respeitada a competência de foro estabelecida na lei processual. Aí você tem que ficar atento, porque terá que ser respeitado a competência de foro estabelecida no Código de Processo Civil. Ok? Muito bem. Vamos lá. Meus caros, antes de eu comentar o artigo 109 da Constituição Federal, eu gostaria de, mais uma vez, fazer a leitura desse dispositivo. Vamos lá. Artigo 59. Compete a juiz de vara de fazenda pública e autarquias processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, qualquer um deles, o Estado, os municípios, suas autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, as fundações de direito público, e onde não houver vara da Justiça Federal, as decorrentes do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal. Respeitada a competência de foro estabelecida na lei processual. Meus caros, o artigo 109 da Constituição Federal, o que ele diz no parágrafo 3º? Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no foro domicílio dos segurados ou beneficiários as causas que forem parte e instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. E, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Então, serão processados e julgados na Justiça Estadual no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários as causas que forem parte e instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede e vara do juízo federal. E, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Parágrafo 1º do artigo 59. As varas de fazenda pública e autarquias poderão ter competência na forma estabelecida em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça para julgamento das causas cíveis que envolvam questões relacionadas com o meio ambiente. Então, as varas de fazenda pública e autarquias poderão ter competência na forma estabelecida em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça para o julgamento das causas cíveis que envolvam questões realizadas com o meio ambiente. O artigo 60, ele vai falar da vara de família. Vai falar da competência do juiz da vara de família. Qual é a competência do juiz de vara de família? Processar e julgar as causas relativas ao estado das pessoas e ao direito de família. Respeitada a competência do juiz de vara da infância e da juventude. Meus caros,
Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou encerrar aqui com o artigo 60 e no próximo vídeo, no vídeo de número 9, nós iremos estudar o artigo, começar estudando o artigo de número 61. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça, divulgue esse nosso trabalho. Como este do sertão, não há gente ou não, luar como este do sertão. A lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, prateando a imensidão. E a gente pega na viola e ponteia, e a canção é lua cheia a nos nascer do coração. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Mas como é lindo ver depois por entre o mato deslizar calmo regado, transparente como um véu, no leito azul das suas águas murmurando e por sua vez roubando as estrelas lá do céu. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até a alma da lua que descamba, escondida na garganta deste galo a soluçar. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Ai, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar